Começou! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hybrid Experience. Meu nome é Gustavo Cruz, host do podcast. Hoje vou dividir com vocês histórias maravilhosas sobre a adolescência e o high school nos Estados Unidos. Também vamos falar sobre um assunto que, na minha opinião, deveria ser parte de todo o currículo da escola, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Estou falando de finanças e investimentos. E para falar sobre esse assunto com vocês, eu trouxe um guest mais do que especial, um grande amigo meu, morador do Upper West Side, torcedor do Palmeiras, diretamente do Mato Grosso do Sul, Christian Saraiva. Muito obrigado por estar aqui, cara. Um prazer ter você aqui. Como que você tá, meu brother? Tô ótimo. Prazer estar aqui hoje. Cara, show de bola. Mano, fala pra gente um pouco sobre você, o que você tem feito hoje, sobre o seu trabalho. Sim, então, hoje eu sou um private banker no Morgan Stanley. Eu trabalho com empréstimos e banking needs, então mais como contas bancárias para clientes do nosso banco. Morgan Stanley é um banco que muitas pessoas acabam não conhecendo, né? Acaba sendo um dos maiores bancos dos Estados Unidos, mas muitas pessoas não conhecem porque não tem um brick and mortar bank, né? Não tem como o Wells Fargo, não tem como você entrar num banco e no ATM do Morgan Stanley e tirar dinheiro. É um banco assim de outra maneira. Isso é verdade. Eu nunca vi um Morgan Stanley na rua aqui mesmo, estou em Nova York. Qual que é a diferença que tem do Morgan Stanley para um Chase ou um Bank of America da vida? Ótima pergunta. Então, o Morgan Stanley é dividido em 3 divisões, né? Um é o Investment Banking, talvez você conheça a parte que traz capital para as empresas. Então, vou te dar um exemplo como talvez quando o Google ou o Facebook precisa capital, eles vão então ao Morgan Stanley, JP Morgan e outros bancos aí para então trazer capital para essas empresas. Essa é uma grande parte. Outra parte é gestão de patrimônio, onde é a parte que eu trabalho, que é mais, então, gestão de patrimônio de clientes de alta renda, né? Então, realmente, o banco não foca tanto nesses brick and mortar, nesse Wells Fargo, Bank of America, que a gente é conhecido. E para quem não conhece o Morgan Stanley, é simplesmente o banco que fez o IPO da Google. Então, bem conhecido. Como é tradição aqui no nosso podcast, nós vamos começar aqui com Pop the Cherry, essa bebida maravilhosa que ninguém sabe o que é, mas... Não pode falar, não? Pode não, é segredo. Mas tá uma delícia. Tá bom pra caramba, tá? Essa aqui saiu no jeito. E na segunda parte eu pedi pra você trazer uma coisa de casa. Sim. O que você trouxe aqui pra nós hoje? Hoje eu trouxe o manto Palmeiras, camisa. Essa aqui é casa, história, família, isso é tudo. Significa muito na minha vida. Não tinha nada melhor pra você trazer não, velho? Não, nada melhor na minha vida do que o amor pelo Palmeiras. E pela família, que os dois representam mesmo. Vou aceitar amor porque... de família. Palmeiras é união sinistra com o Atlético, então tamo exato. junto, parceiro. Então, beleza. Então, hoje estamos no Morgan Stanley, mas a gente se conhece já há alguns anos, estudamos na mesma escola, ali na mesma cidade. Grande Newark, New Jersey, Nurcão da massa. Cara, como que foi a tua chegada aqui? Eu também sei que, assim como eu, você também foi trago pelos seus pais. Como que foi esse início? Como que você veio... O que te trouxe aqui nessa terra? Meus pais, né? Claro. Então, cheguei nos Estados Unidos em 1999, dezembro de 1999. Eu tinha 10 anos de idade e, por razões aí do meu pai, coisas que aconteceram no Brasil, tivemos que vir bem rápido. Não deu tempo para esperar tirar o visto, então viemos pelo México. Caraca, 10 anos vindo pelo México. Correto. Em dezembro. Dezembro. Na vindo verdade, do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, vindo dezembro. do mato. Não, estou pensando na temperatura. Dezembro é frio pra caralho. Cara, mas estava em Texas, né? Então era beleza, estava quentinho. Pode crer. A fronteira, esqueci. Então, tá. Então, vocês... Como que foi essa... Você lembra alguma coisa? Tipo, 10 anos é uma criança. Não, mas eu lembro tudo. Assim, se você me levar hoje para Laredo, eu consigo falar exatamente onde eu atravessei. Eu lembro certinho de exatamente tudo. Assim... Vendo do Mato Grosso do Sul, né, talvez se eu tivesse sido uma criança criada num apartamento, aquilo teria sido um pouco diferente, né? Mas vindo do Mato Grosso do Sul, atravessar um rio e atravessar um mato realmente era uma coisa normal. Então não foi assim. Para mim aquilo era uma aventura. Para mim aquilo foi a coisa mais legal do mundo. Criança de 10 anos atravessando um rio, indo para outro país, assim, era uma coisa muito legal. Uau, doideira, mano. E tava você, seu pai, sua mãe? Sim, e mais uma pessoa também lá da minha cidade, eu não entendo muito que bem porque ela veio. Entrou no caminho. A gente veio sem coiote, sem nada. Meu pai não sabia, assim, isso... Peraí, então, antes de foi Google, literalmente cara. na cara e na coragem. Foi, sim. Meu pai abriu um mapa, sabia que tinha que sair do Brasil, tinha que sair da nossa área ali, decidiu vir para os Estados Unidos. Então, ele abriu um mapa, falou aqui, vamos aqui. E não tinha tempo para esperar um visto dos Estados Unidos, então vamos para o México. A gente morava de visas ali com o Paraguai, né? Então, meu pai tinha um pouquinho de entendimento de como era. De cruzar a fronteira. Então, a gente veio para
Pegamos o avião para Novo México, chegamos em Novo México sem nada, e chegamos lá, pegamos um táxi para uma rodoviária, né? Pegamos então um ônibus para Nuevo Laredo, que é uma cidade no México, divisa com Laredo, que é nos Estados Unidos, né, ali em Texas. Chegamos lá, quando a gente desceu do ônibus, a gente desceu assim, aquela cara de perdido, em coisa de 10 segundos alguém já veio para cima e já falou assim, olha, vocês querem atravessar? Sim, aí, ok, já levaram a gente para um hotel. E aquilo foi no mesmo dia. Assim, no mesmo dia já andamos ali no meio do mato, atravessamos o rio, coisa rápida, e já estávamos nos Estados Unidos. Uau. Aí, uma vez cruzou, estando no Texas, como foi parar em Nova Jersey? Aí eles, né, a cara dali foi acabamos de ir lá, fomos para Dallas, meu pai tinha uma prima que morava em Newark, à frente do Petmark. Grande Petmark. Então, pegamos então um ônibus dali, de Dallas, até Nova York. De Nova York a gente... De ônibus? De ônibus. Cara, a única coisa que eu lembro dessa viagem foi muito longa, e eu lembro parando em Memphis, que era a cidade do Elvis Presley, né? E tinha um monte de coisa, assim, Elvis Presley. Meu pai ficou bem, achou super legal. Aí, você sabia quem era Elvis Presley naquela época ou não? Tinha mínimo, assim, bem pouco. Assim, 10 anos de idade? Assim, um pouquinho. Você via assim no Fantástico, alguma coisa assim, mas não tinha muita ideia do que ele era, o que ele representava nesse país, né, na música. E a gente parou em Nova York, e de lá a gente desceu para Newark. E o nosso primeiro apartamento foi no Norte de Newark, na 11 com a 14 em South Newark. Quebrado. Quebrado. Mano, eu fico pensando que se ali 2002, 2003 já era 99, então... A mesma coisa. Mudou muito. Não mudou muita coisa. Que era assim, bem interessante, que foi a primeira vez que eu vi uma divisão de raças, né? Porque você lembra muito bem como Ironbound, até hoje é um pouco assim, né? Você tinha de um lado no bairro de Newark, onde os brasileiros, os portugueses e os hispanos moram, só nós ali, não tinha muitos negros, né? Quando você atravessava aquela fronteira, que é a Penn Station, né? Seria como a fronteira, você vai para o centro e depois você vai para o South Newark, e era 100%, né, African American. Então, foi uma coisa interessante. Eu nunca tinha experimentado isso na minha vida, de você sair fora assim, cara, todo mundo é de uma raça, o ônibus, todo mundo ônibus, aí você chega a uma certa área, todo mundo vira outra raça, como se tivesse uma divisão. Isso, né, muitos anos depois, a gente acaba aprendendo que faz parte da história dos Estados Unidos, né, essa divisão. Cara, é muito interessante você falar isso, que eu também senti essa mesma coisa. Porque eu penso no Brasil, por exemplo, o meu avô é mais escuro, a minha avó é mais clara. Então, na minha casa, eu tenho alguns tios que são considerados mais pretos, outros são mais claros, estão considerados brancos. Eu tenho meus vizinhos da esquerda, que eram os meus melhores amigos, eram pretos, os da frente eram brancos. Então, era aquela mistura. A gente não tinha muito essa... É tipo como você é um pouco mais... Você é mais alto que eu sou um pouco mais baixo, e tipo, é tudo a mesma coisa. Mas chegando aqui, e para quem não conhece, ali a região de Newark, quando você fala... Os brasileiros que falam que moram em Newark, não é que eles moram em Newark, eles moram, a maioria, na região que chama Ironbound, que tem as linhas do trem que cortam a cidade. Então, geralmente, a comunidade brasileira, a comunidade portuguesa fica ali no Ironbound. E fora desse Ironbound, geralmente é uma comunidade mais African American, que é na hora onde você foi morar no início. E se assim, qualquer pessoa que chegou hoje, assim, nos últimos 10 anos em Newark, você realmente talvez não entende isso, porque hoje mudou um pouco, né? O aluguel ficou tão caro no Ironbound, os brasileiros começaram a sair do Ironbound. Antigamente não existia. Era muitos poucos brasileiros que realmente saíam daquela barreira ali. Se queriam ficar mais dentro do Ironbound, porque era aquela área mais segura, né? Quando você saía dali, realmente era um pouco mais perigoso, era diferente, um povo diferente, cultura diferente. Então, eu fiquei ali até só 2 meses. Meu pai, quando começou a trabalhar, as pessoas trabalhavam com ele e falavam, você realmente não pode morar lá, você tem que sair de lá, não é seguro para você, a gente não vai buscar você lá, ninguém vai nunca deixar você no trabalho lá, então você tem que, né, procurar um apartamento por aqui. Então a gente foi atrás do luso-americano, como você conhece muito bem. Antigamente, estamos falando antes de, né, internet, antes de todo mundo ter computador, e você ir no Facebook, simplesmente achar. Você abria o jornal, ia lá, rabiscava os apartamentos que você queria, depois ligava e ia bater na porta das pessoas. É assim que a gente achou. Tanto apartamento como para arrumar emprego, o luso-americano era Exato, cara. Era melhor do que Google, Craigslist, qualquer outra coisa de hoje em dia. Cara, ainda existe luso-americano? Sim. Eu estou até procurando uns apartamentos, estava procurando um apartamento com um amigo e... No luso-americano, até hoje, cara. Que classificados ainda, tem muitas pessoas que colocam lá ainda. Cara, não, então aí você conseguiu arrumar mudaram pro Ironbound? Sim. Que região ali do Ironbound, só de curiosidade? Cara, eu morei alguns meses na Market, ali na frente, né, antigamente era o KFC, hoje em dia é um Capital One Bank ali na Market com a Jackson, mas eu fiquei pouco tempo. Do lado da ponte ali de Harrison. Exato.
Eu fiquei só alguns meses ali, depois minha tia veio do Brasil também, então a gente mudou para um apartamento maior, e era então na Tichenor. Na Tichenor já estamos lá descendo na perto da Salt. Já voltando pra quebrada. Voltando pra quebrada, cara. A quebrada nunca saiu perto. Aí eu tava morando, tinha 2 projetos em volta, né? Quem não sabe, projetos é onde as pessoas com, sei lá, como que você... Cara, seria quase uma favela americana, se for pra pensar, entendeu? Aqui não tem muito esse conceito de favela igual a gente teria no Brasil, né? Mas então os projetos acabam sendo esse lugar aí. Sim, é housing authority, né? Quando você não tem condição de se sustentar, de ter um próprio apartamento, eles então te ajudam e te fazem esses condomínios e fica para as pessoas. Acaba sendo um lugar muito perigoso. Tá, então, Nath, então você chegou a estudar na... Estudei na Oliver. Fiz a sexta... Eu tô confundindo a Tichenor. Eu achava que a Tichenor era ali perto do relógio, então... Não, é do outro lado, perto da Pennington. Como é que é o nome daquela escola perto do relógio? Hawkins. Hawkins. Então, aí outra você escola terrível. O que mais tem? Pior que é mesmo, né? Mas a Oliver até que não era tão ruim, não. A N Street era lógica, era a que todo mundo queria, mas aí a Oliver acho que caía logo depois. Entre a Wilson e a Lafayette. Sim. Aí eu cheguei lá na 6ª série, fiz a 6ª, 7ª, 8ª série na Oliver. E no programa ESL, na ESL, English as Second Language. Isso é uma coisa que é muito interessante, que eu acho que muita gente não sabe, que eu acho muito louco. Não sei se outras cidades do Brasil, outras cidades dos Estados Unidos também têm a mesma coisa, mas pelo menos em Newark, na época que a gente foi para a escola, ele falou estudar na Oliver, eu fiz a 7ª série na Lafayette, e as escolas eram em português. Esse programa ESL, que eu já fiz o programa ESL em escola americana, e na escola americana o programa ESL, você tinha todas as classes com os outros alunos, só que você tinha uma classe que era de ESL. Já em Newark, a diferença era que todas as classes eram em português. Você tinha história, você tinha matemática, todas as classes eram em português, além da classe de ESL, que era ensinando inglês. Então, você entrou na 6ª, fazendo esse programa de ESL. Correto. A minha sala era misturada entre metade ESL brasileiros e portugueses, a outra metade hispanos, né? Falavam espanhol. E aí, no meio, eles colocavam alguns filhos de espanhóis, filhos de portugueses também, para nos ajudar a ter essa adaptação à escola aqui. Tá, então, entrou na Oliver, qual idade? Devia ter ali 10, 11 anos por aí, né? Acho que eu tinha 11 anos quando eu entrei na Oliver. Aí, 6ª, 7ª e 8ª. Correto. Agora faz sentido. Porque uma coisa interessante nós dois é que a gente estudou no mesmo high school, só que a gente acabou sendo encaixado em programas diferentes. Correto. Então, voltando aqui, como eu falei das escolas lá de Newark, as classes eram em português. E quando eu entrei no high school, eu acabei saindo, eu fiz a 7ª série. A 7ª série eu fui pro interior de Nova York. Depois do interior de Nova York eu voltei. Acabei graduando numa escola de Elizabeth, chamada McAuliffe. E de lá eu fui para Newark. E eu lembro que eu tive que fazer um teste para poder testar meu inglês. E eu vacalhei meu teste de propósito, porque eu não queria ficar na classe em inglês. Eu queria ficar junto com os brasileiros do 4º andar. Mas você estava me falando que... Eu quero entender o que aconteceu contigo. Claro, então. Eu conheço gente que nasceu aqui em Newark e estava no ESL com a gente no 4º andar. Exato. Então, na 8ª série, eles realmente deram esse exame. Né? No final do ano, te dá um exame para você testar se você realmente pode sair do ESL. Cara, ali a gente, né, pelo aquele espírito competitivo, a gente tentou fazer o melhor naquela ideia que realmente a gente não tinha capacidade ainda de sair do ESL. No dia da minha graduação da 8ª série, a minha professora da 8ª série chegou e falou, olha, eu tenho um presente para você. Presente grego. Exatamente. Chegou, era eu, o Rodrigo e acho que mais uma pessoa. Ela falou, tem um presente ótimo para vocês. E aí eu pensei que ela ia tirar alguma coisa, né? Pô, sei lá, me dar um presente legal. O presente é que eu decidi tirar você do programa do ESL. Você vai ir pro high school no regular. Cara, eu não estava preparado. Porque foram 3 anos de falando português todo dia. A professora portuguesa... Você sabe como que é a escola de Newark. Uhum. Você quer aprender inglês? Não vai para Newark. Não vai para Newark. Cara, eu não sabia falar uma frase em inglês ainda. E ela simplesmente falou assim, olha, você... já passou desse programa, então você vai chegar no high school, né, o ensino médio, com os americanos e acabou. Acabou a ajuda, acabou tudo, boa sorte. Cara, que doideira. Aí,
E, de novo, explicando como é que funcionava o East Side, ele tinha 4 andares. No primeiro andar você tinha a cafeteria, você tinha o gym, tinha algumas coisas mais, as coisas em comuns. Aí no segundo andar era o lado americano, mas eu vou explicar o lado americano daqui a pouco. Não, vou até deixar você explicar o lado americano. Beleza. No terceiro andar eram pessoas descendentes de hispanas, então você tinha México, Guatemala, tudo que é canto. Lembro que o segundo andar era azul, o terceiro andar era amarelo. No quarto andar eram descendentes de portugueses. Então você tinha muitos portugueses, brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, todo mundo que falava português. Nosso amigo foi colocado no segundo andar, onde eram os americanos. E lembra que a gente falou de Newark, que os americanos de Newark não é um tipo bem específico de americanos de Newark. Cara, sem tentar sugarcoating, Newark não tem brancos, né? Newark não, sem desrespeito ou preconceito nenhum, Newark os pretos são os americanos e os porto-riquenhos também ali entram no meio deles ali também, né? Então a escola era dividida em 3, eles chamavam de institutions, né? Era a tecnologia, que era o segundo andar, que é onde ficava todos os afrodescendentes, quer dizer. E no terceiro andar, que é onde ficavam os hispanos, né? Então, se você fosse, até você ter nascido aqui, mas você falava espanhol como a sua segunda língua, eles colocavam você no terceiro andar, a maioria das vezes. No quarto andar era quase todo mundo que ou estava no programa do ESL falando português, ou você era descendente brasileiro ou português. Eu, por alguma razão, que até hoje eu não sei porquê, fui jogado no segundo andar, com os americanos, com os pretos. E, cara, foi aquela... Primeiro, né, desde quando eu cheguei aqui, acho que foi uma coisa que foi bem interessante, essa divisão de raças. Né? Uma coisa que você não só vê em Newark, Nova York, você vê muito no sul do país e até na escola, né? Que você sabe muito bem que... Eu lembro que eu tinha aulas que eu era a única pessoa que não era, né, preto. Então, era aquela coisa diferente, né? E se sentia... E eles realmente também... gostavam de zoar de você, eles enchiam o saco, cara. Não, eu tinha medo de ir no segundo andar. Sozinho, se eu tivesse que fazer uma coisa sozinho no segundo andar, eu não ia. Exato. Eu sempre ia com 2, 3 pessoas comigo. Porque tinha porrada, mano. Exato. Rolava porrada. Nego via você, não é daquela classe, tipo... Tinha briga, da mesma forma. Se tinha nego do terceiro ou do segundo andar, indo lá no quarto andar... Tem uns 4 brasileiros aqui, a gente dava porrada nos caras. Você não entra... Era quase uma gangue dos andares. E tinha os... A gente tinha... Lembra que tinha aquele... Você carregava o seu ID, sim. tinha a cor do seu andar. Sim. Que tinha o... Cara, é uma instituição aquele negócio, mano. Era quase uma cadeia, galera. Exatamente. Cara, aquilo foi desenhado não para isso, mas acabou sendo uma coisa que divide as pessoas. Então você... Né, eu ficava no grupo dos brasileiros, aí tinha o grupo dos portugueses, e aí tinha todos os grupos, né? Que foi uma coisa que até aqui no Eastside eu joguei futebol. Cara, eu sou um tipo de pessoa que meu desempenho depende muito do ambiente que eu tô em volta, né? E, cara, o ambiente dentro do time de futebol era a mesma coisa. Era dividido entre pessoas os brasileiros, os portugueses, os hispanos e outros grupinhos ali. Então, era aquela coisa super dividida. Então, você ia passar a bola, ninguém queria passar a bola para o outro grupo. Aquilo, para mim, tipo assim, a lembrança que eu tenho do Eastside é isso. Essa divisão de grupos, divisão de raças. E até no lanche, no almoço que você tem lá, no recreio, era isso. Cara, é muito interessante o que você está falando, porque agora você está falando e eu estou lembrando, porque a adolescência é uma fase que a gente acaba passando por várias fases, né? A gente está se descobrindo, as coisas acontecendo. E eu tive a minha roller coaster de mudanças, e eu lembro que logo no início eu tive uma fase meio roqueirinho, então tinha um grupinho dos roqueiros ali, que eu andava ali, não chegava a ser roqueiro total, mas tipo assim, eu gostava de... Jota Quest? Tô lembrando... Qual que era a banda? Não importa. Mas foi uma fase muito curta que eu tive ali, tentando descobrir, mas aí depois eu comecei a gostar do hip hop, então a gente ficava a galera ali do hip hop, vestindo aquelas roupas tudo, e tinha a galerinha ali com o Oliver, o Marlon, o Maicon, e depois eu entrei pra igreja. Aí eu virei pra galerinha da igreja, tinha a mesa do pessoal da igreja, tinha a mesa do pessoal do hip hop, tinha as mesas. É legal que você está falando, tipo, além da divisão, essa divisão maior das raças, você tinha as divisões de cada tribuzinho ali, assim. É muito interessante. Sim. Fala, que doideira, mano, pra pensar. Aquela Eastside. Olha, eu não aprendi nada no Eastside em relação a matéria de escola. Nada. Agora, em relação de... Coisa errada? Meu Deus do céu. Eu aprendi bastante com a vida ali, mas nada assim de... Né, você deveria aprender, né? Tem muita coisa ruim naquele matemática, ciência, nada. Nunca aprendi nada naquela escola. E você... que
eu vou falar pra você, eu tava no quarto andar, aquela bagunça, cara, eu matava muita aula. Demais. Matava muita aula. Muita aula. Eu tenho uma história até para te contar. No primeiro dia, eu lembro até hoje, eu entrei com o meu amigo Jeff, ele já veio comigo da Oliver, e lá a gente encontrou com o nosso amigo Luiz, né, que hoje, né, não está mais com a gente. Peraí, que Luiz? Luiz dos Santos, acidente de carro. Cara, eu trabalhei com ele na pizzaria. Na Francesca. Francesca. Cara, parceirão. Tava falando com o Zé do português, ficava xingando na hora que eu tava tentando no telefone. Era com esse cara. Luiz, cara, foi tipo assim, uma pessoa que... Era ele, irmão dele. Cara, mais gente fina do mundo, irmão dele. Então, o Luiz, ele tava entrando no Eastside, o irmão dele tinha acabado de sair. Então, o Luiz sabia tudo do Eastside, por causa do irmão dele. Então, no primeiro dia a gente chegou, a gente foi no Orientation, né? Assistiu um Orientation, aí o Luiz pegou e falou assim, cara, aqui é Eastside, ninguém precisa ir pra aula não, primeiro dia. No primeiro dia. Vamos matar a aula, eu sei a porta que abre. Então, a gente saiu numa porta lá de trás, perto daquela padaria. A do incêndio? E no dia tava simplesmente aberta. A gente simplesmente então ali abriu, depois do Orientation, e fomos embora, cara. Fomos pro parque, fomos dar as voltas. E aquilo ali foi, pra mim, a história do Eastside. É você chegar a hora que você quiser, vai nas aulas que seus amigos estão e vai embora a hora que você quiser. E né, vai pro parque, jogar bola, sei lá, vai na cidade. Uau. Você sabe a porcentagem de graduação da sua classe? Cara, eu lembro quando eu tava lá, eles comentaram alguma coisa que era abaixo de 20%. Né? Eu lembro que uma das grandes coisas que eles falavam, o termo que eles usavam no tempo, era dropout factory. Né? Era um termo, eu não entendo, até que eu não entendi o que significa, mas era uma fábrica de pessoas que não terminam o ensino médio. Porque a grande maioria que estudava ali não terminava o ensino médio. Eu fui uma dessas pessoas que acabei saindo no meu terceiro ano, porque o ambiente era tão ruim, você não tinha vontade de ficar lá, eu fui embora. Simplesmente parei de estudar lá. E terminei escola à noite, né, o ensino médio à noite. E foi essa grande diferença assim, da escola. Então você não graduou pelo Eastside? Não graduei pelo Eastside. Caraca. Então, explica como é que essa ela de Harrison, que todo mundo ia? Exato. Cheguei lá. Não, você chega lá, né, ó, vou desistir do high school, não quero mais fazer parte, não quero mais estudar aqui, vou então pro segundo grau à noite para poder trabalhar. Aí você vai com aquele medo numa cidade nova, não vai conhecer ninguém. Cheguei lá, cara, metade da sala era pessoal do Eastside. Pessoas que estavam na mesma situação que eu, que tipo assim, não achou que aquilo era uma perca de tempo, porque realmente você não aprendia nada, era uma perca de seu tempo lá, então você acabava saindo e estudar à noite, trabalhar durante o dia. Cara, eu vou te falar, por muito tempo eu cheguei a pensar em sair. Acho que a minha classe, eu não sei se foi 3 ou 8% de pessoas que graduaram na minha classe. Que eu também era tudo brasileiro, tudo imigrante, então... A ideia era, por que eu vou fazer o high school se eu não posso fazer uma faculdade? Eu não posso ter um trabalho porque eu não tenho um employment authorization. Mas eu tinha aquela esperança eu tinha um sonho de fazer a minha faculdade. Só que acabou não acontecendo, eu nunca fiz a minha faculdade. Mas você fez chega a ser um GED ou você pega um high school? Não, no tempo era um high school diploma mesmo. Você pegava um diploma de high school mesmo? Exato. Então, peguei um high school diploma, falava Hudson Schools, Technology, sei lá, uma coisa muito... Uau! Tá. Aí, terminando o high school... Cara, terminando o high school, eu trabalhei no McDonald's, trabalhei no liquor store, trabalhei num warehouse. Mas peraí, como você trabalhou no McDonald's? Como? Que eu tentei e não consegui, porque eu não tinha employment authorization. No York tudo tem um jeito, né? Tudo tem um jeito, né? Meu amigo Breno Clara. Ele que me arrumou o trabalho lá, cara. Breno, na verdade, o Breno, que, cara, um dos melhores amigos meu até hoje, o cara, parceirão, ele me arrumou, acho que foi meus primeiros 3, 4 trabalhos, cara. Eu acho que até os 19, 20 anos eu sempre trabalhei com o Breno. Da hora, mano. Cara, a gente sempre ajudava um outro muito. Parceirão mesmo. Tá, mas trabalhando numa instituição financeira hoje, você conseguiu pegar seu diploma de high school? Sim. Não, de high school não, desculpa. De college. Então, eu fui trabalhar numa empresa de limpar janela. Comecei limpando janela, tinha muito medo de altura, então não deu certo. Só que eu conversava bem com os clientes. E também com os outros meninos que trabalhavam, né? O dono da empresa era americano e todo mundo trabalhava ou era negro ou hispano. E eu me dava bem com todo mundo, né? Estudando nos sites, vocês conversam bem com aquela galerinha ali toda. Então, era aquele middleman ali, conversava com todo mundo. Então, ele me levou pro escritório, porque ele viu que realmente eu não tinha dom para alturas, né? Eu acho terrível.
Só tem o tamanho, mas não tem dobra altura. Cara, era muito difícil. Eu subi, tipo assim, no terceiro andar de escada, descer, tipo assim, 10 andares numa corda. O Breno mesmo, cara, uma vez ele desceu num prédio que tinha uns 40 andares na corda. Coisa assim, coisa de outro mundo, cara. E realmente eu morria de medo de altura. Eu fiz muitas vezes coisas que eu não queria fazer por causa do trabalho, né? Sabia que tinha que fazer, mas eu logo, em um ano, eu fui pro escritório. No escritório eu fiquei ali trabalhando com vendas, fazendo os trabalhos, eu fiquei ali muitos anos. Sempre com aquele sonho de um dia querer ser, né, algo mais, querer ir para a universidade. Só que logo com 19 anos de idade, meu pai foi deportado. E aquilo, então, é que, né, você leva aquela rasteira, né, que agora você tem que pagar seu próprio aluguel, tudo sozinho. Ao mesmo tempo, às vezes, tem que ajudar o pessoal no Brasil também, cara, porque, né, seus pais vão para o Brasil e eles realmente não têm essa, né, foundation que eles deveriam ter, então você tem que não se sustentar aqui também, né? Cara, quando você tinha 19 anos, seu pai foi deportado. Sim. Voltando para casa de um circo. Ele trabalhava, né, de 7 às 7 da noite do lado do Prudential Center, e tinha um circo no Prudential Center, e ele sempre quis ali, né, levar minha irmã era criança, não tem muito Circo de palhaço? Sim. Aqueles circos, né, que tem lá em Newark, lá. E então ele levou minha irmã, e aí minha mãe e minha irmã estavam em um carro, meu pai em outro. Na verdade, eu deveria estar com eles nesse dia, só que eu fui num show do NoFX, show de rock punk. E acabei não estando com ele nesse dia, então no caminho de casa ele estava com uma luz queimada, e ali East Newark, né, quem conhece a área sabe muito bem como são os policiais, bem gente fina ali, que, né, que são, né, gosta muito de imigrante, né? Então eles pararam meu pai, e meu pai não conseguiu se comunicar bem com ele, então ele viu que meu pai era imigrante, então ele chamou a imigração. E aí meu pai foi ali, né, cara? Ficou preso um mês, aquela coisa, né? E aí no processo ele acabou sendo mandado embora. E a gente teve que, né, pegar as coisas de casa rapidinho, mudar para Newark. A gente nesse tempo tinha saído de Newark por um tempo, foi para Kearney, mudou de volta para Newark. E ali logo depois, então, minha mãe, né, casada com ele, e minha irmã foram para o Brasil, e eu fiquei aqui sozinho. Eu tive a opção de ir para o Brasil com eles, mas realmente eu tinha medo também de ir para o Brasil com 19 anos. Meus pais sem nada lá, eu queria ser um recomeço com meus pais. Eu não queria começar com 19 anos também, amizade, tudo aqui, trabalho, então... E ali, você veio pra cá com 10 anos, estava com 19, praticamente a sua vida inteira. A sua vida que você lembrava, ela foi a maior parte nos Estados Unidos. Você vai voltar para um país que você não conhece nada. Exato. E um país também, né, que sabemos que as oportunidades não estão, assim, grandes coisas, né? Ainda mais uma pessoa começando do zero, né? Que seria o seu caso, né? Não só seria meu caso, seria o caso dos meus pais também, né? Eu entendi. Eu indo junto com eles, eu seria, então, seria mais uma burden, né? Uma pessoa a mais, uma despesa a mais com meus pais, né? Então, você fez uma escolha também pensando no lado deles. Exato. E até que nos anos que eu fiquei aqui, cara, eu ajudei muito meus pais, assim, nos primeiros anos, no começo deles lá, porque às vezes, sabe o que é, cara? No Brasil, meu pai chegou e não tinha. Meu pai voltou pro Brasil, ele tinha, né, sei lá, 38, 40 anos, sem estudo, sem nada, não tem simplesmente um emprego ótimo esperando para ele. Então ele sofreu bastante no começo, minha mãe também. Então daqui eu não só pude, né, não dar um burden para eles, mas também poder ajudar. Cara, uau. E aí, cara, depois disso trabalhei lá, limpei janela há muitos anos. Mesmo com medo da altura. Não, depois eu fui pro escritório, né, depois disso com 27 anos, aí eu comecei aquele sonho de voltar para a escola. Com 27 anos você decidiu voltar para a escola? 27 anos. Fui para um community college, estava eu lá com 27 anos, um estudo de ensino médio das piores escolas do mundo, que é o Eastside. Não sabia nada, mas eu tinha muita, muita vontade, cara. Eu tava assim, aquela vontade enorme de querer, né, crescer. E eu sempre gostei muito de matemática, até que a gente, né, no Eastside aprendeu muita coisa, mas eu sempre gostei muito. Então eu lembro que eu cheguei lá. Eu fui primeiro para um community college em Connecticut. Eu mudei para Connecticut para estudar com a minha ex-esposa. E, cara, eu lembro do primeiro dia, eu cheguei em casa e chorei, cara. Eu vi que realmente, assim, o nível que eles me colocaram, eu não estava lá. Assim, eu não entendia nada. Eu tinha esquecido tudo. Fazia 8 anos que eu estava na escola. Então, mesmo estando no community college, você chegou lá e você viu que você estava num nível mais baixo. Sim, cara, mas era um community college, que fala sincero que depois eu estudei na University of Connecticut, uma das melhores escolas até. Essa semana, pelo Wall Street Journal, foi escolhida uma das 50 melhores escolas do país. Cara, o ensino desse community college era muito bom. Ele era muito alto, era um nível, assim, foda. Então, desculpa a palavra. Era um nível muito, muito alto, então foi difícil. Eu lembro que no começo, mas foi aquela coisa, cara, de você ir... era diferente, né? Que na escola, para mim, escola antes do Brasil até aqui, era você escutava a aula, você ia para casa, talvez fazia 10 minutos de tarefa e acabou.
Só que quando você entra ali no college, né, eles te ensinam que não, cada 1 hora dentro da sala de aula é 3 horas fora para você poder passar. Cara, naquele community college, quase todas as aulas que eu tive, a grande maioria, era realmente isso. Se você passasse 1 hora dentro da sala de aula, se você não passasse 3 horas estudando lá de fora essa mesma classe, você não passava. Caraca. Eu estudei, me dediquei muito, dali fiquei ali 1 ano e meio, 2 anos, transferi para a University of Connecticut, que era a escola pública, a melhor escola que tem ali em Connecticut, fora da Yale, né, que era quase impossível. Tem uma pequena escolinha ali na Não, uma pequena Connecticut. escolinha ali que, né, os 2 Bush estudaram lá, o Clinton e os 2 Clinton estudaram lá, e mais um pessoalzinho. Fraquinha, assim, tal de Yale. E era, na verdade, engraçado que era esse community college que eu estudei, ele era do lado da Yale. Então, às vezes, tinha poucos, mas tinha alguns professores que eles faziam tipo um community service ali, que eles davam aula na Yale e, ao mesmo tempo... Faz muito sentido agora o fato dessa... Que da hora, velho. Eles ajudavam muito. Então, às vezes, você podia fazer e assistir palestra lá no Yale. Então, cara... O universo compensando por você pelo Eastside. Exato. Tá, aí conseguiu seu diploma na Universidade de Connecticut. Cara, mas uma coisa eu queria só tocar aqui, porque eu lembro, há alguns anos atrás, eu tava lá no Texas, você tava por lá, e teve algumas coisas interessantes que eu sei que aconteceu lá. Você lembra de que ano que foi? Eu não lembro. Foi 2017, 2016? Cara, olha... Eu acho que talvez foi 2018. Pode ter sido. Acho que foi 2018, porque pensando aqui, eu não lembro se eu já estava trabalhando no Citibank naquela época. Tava? Então foi 2018. Foi 2018. Então, a razão que eu passei 2 meses em Texas, né? A minha ex-esposa tinha sido adotada por uma agência baseada em Fort Worth, lá de Dallas. E ela, então, sempre quis ali fazer algum community service, dar algo de volta para eles. Então, a gente acabou voltando para lá e, então, fazendo esses 2 meses aí de community service, ajudando eles em qualquer maneira. Eu fui pro lado financeiro, ela foi pro lado legal, né, judicial. E a razão que ela até achou essa agência, que os pais dela achou essa agência, era porque o pai dela, né, o pai adotivo dela, ele era primo de um ex-presidente, o George Bush, que era de lá. Então, quando a gente foi... Rapidinho, você tá falando do ex-presidente, simplesmente... Ex-presidente do país, né? Não, dos Estados Unidos. Mas não é qualquer um presidente, que... Pelo menos eu posso estar errado aqui, mas eu não lembro de nenhum outro do pai e o filho ser presidente. Eu também não lembro. Entendeu? Então não estão falando de qualquer pessoa, né? E, cara, quando você chega em Texas, você entende o tamanho dele mais, né? Porque as rodovias têm o nome dele. Várias coisas na cidade, você vê o nome deles. Então, foi bem legal. E como a gente estava lá... As rodovias principais. As principais, a maior rodovia. A George Bush a maior. Na minha opinião, uma das melhores estradas lá de Dallas é a George Bush. A maior, com certeza, cara. Tem até um meme que eles colocam que o pessoal de lá é só Ferrari, só... Enfim. Então, eu tive a oportunidade lá. Lá foi a primeira vez que conheci ele, né? Ele tem um escritório lá, a gente marcou ali uma... Então você chegou a conhecer ele? Cheguei a conhecer ele algumas vezes. Nessa vez, essa foi a melhor, porque realmente eu sentei no escritório e conversei com ele aí uns 30, 40 minutos, trocando papo, cara. O cara é tipo assim, pensa numa pessoa amazing. O cara é muito gente fina, cara. O cara é muito legal, cara. E até foi interessante que ele falando sobre imigração, sobre várias coisas, cara. Ele perguntou minha história, eu contei pra ele que eu vim pelo México. Você falou pro George Bush, você veio... Ele riu pra caramba, cara. Isso é no tempo que o Trump, acho que o Trump já era presidente na época. Nossa! Né? E ele riu pra caramba, cara. E ele me falou muitas coisas. Quase você não tá aqui, então. Cara, ele me deu muitas dicas, muitas coisas. Foi tipo assim, foi um momento na minha vida que eu nunca vou esquecer. Cara, eu tinha raiva dele. Na hora que eu passava na estrada, eu literalmente mostrava o dedo no meio toda vez que eu passava na George Bush. Mesmo sabendo que era o pai, não era o George W. Bush, era o George Bush. Mas eu passava, eu desolvi o Bush, eu tinha raiva, tinha ódio dele. Eu também até eu conhecer a família e a história, e aí eu tive, então, assim... Ele até riu, né? Ele falou, cara, a verdade é que, né, esse país aqui... Né, eu não vou entrar muito em detalhe no que ele me falou, né? Mas ele falou que, assim, né, aqueles países realmente depende bastante dos imigrantes, né? Ele falava que ele tem uma fazenda, e nessa fazenda dele, a maioria das pessoas que trabalham são mexicanos, né? Porque ele falou que ele tentou, no começo, a primeira empresa que foi lá era um bando de americanos, só que toda hora que ficava quente,
eles não queriam trabalhar. Aí ele ria, né? Falou, pô, estamos em Texas, né? Fazer o Tá quê? sempre quente. Só que ele falou que aí veio um grupo de mexicano e eles trabalhavam e eram sempre bem educados. Então, ele tinha, assim, uma grande admiração pelos mexicanos, pela cultura. E você sabe que, né, em Texas tem uma grande cultura mexicana. Sim, é enorme. Ué, o Texas já fazia parte do México, né? Terras. Cara, que da hora, mano. Sim, então ele teve esse lado pra poder de empatia para poder entender. Que às vezes a gente... Eu não gosto de política, odeio política, mas às vezes eu tenho uma certa impressão que os republicanos são... Contra, né? Contra. Mas é até interessante se for olhar, acaba que... Acho que tem uma estatística, eu não tenho tanta certeza sobre isso, mas parece que é mais pessoas sendo deportadas durante a presidência democrática do que republicana. Sim. Mas o meu problema com eles é que historicamente falando, quando tem um republicano no poder, o processo imigratório, cara, ele é muito demorado. É um processo chato. E toda vez que tem um democrata... Eu lembro na época do Obama, gente que pegava o green card em 3 meses, cara. Hoje em dia tá demorando um ano, se você conseguisse pegar um green card em 1 ano, cara, dá mãos pro Deus, você foi muito abençoado, que geralmente é 1 ano em 6 meses para mais, entendeu? A gente conversou bastante sobre isso também, sobre assim, a visão do republicano e a verdade que volta naquele... Né, é difícil, porque o republicano, não só o republicano, desculpa, o político, ele representa a sua região, né? Então ele representa a visão daquela região. Então se aquela região não quer imigração, o trabalho dele é realmente representar isso, né? Então, mesmo talvez a pessoa queira, talvez pense assim, ok, o certo seria talvez ajudar, o trabalho dele é representar um grupo de pessoas que está numa certa região. Então, isso faz sentido. Então, faz sentido. Porque ele tem que se reeleger em alguns anos. É verdade, ele precisa do voto das pessoas. Então, talvez a pessoa pode ir lá e falar assim, cara, talvez eu quero uma imigração, mas quantos republicanos hoje podem voltar para Alabama, Oklahoma e pode falar assim, olha, eu aprovei algo para a imigração. Cara, você não vai conseguir um voto. E como é que foi o começo na sua caminhada no mundo de finanças? Então, cara, na verdade, quando eu comecei a estudar, eu queria fazer engenharia civil. Era o meu sonho, engenharia civil, sim. Só que aí, a pessoa que era assim, meu role model, era o pai da minha ex-esposa, né, o meu ex-sogro. Ele tinha muitas amizades assim, no mundo financeiro. Então, ele me disse, cara, você realmente pensa 2 vezes o que está fazendo aqui. Né? Quantas pessoas, ele fez uma pergunta para mim, quantas pessoas você conhece nesse rumo? Quantas pessoas que vão poder te ajudar? Quantas pessoas que realmente vai poder sentar numa mesa e falar assim, olha, o Christian é uma ótima pessoa, você deveria, então, conversar com ele. E eu não pensei em ninguém. Eu falei, exatamente. Quando você sai da universidade, isso é muito importante. É uma coisa que eu acho que muitas pessoas não entendem isso. As pessoas vão muito para a universidade, aqui eles falam de você, né? Segue sua paixão. Cara, às vezes seguir sua paixão vai dar certo. Às vezes não. E eu já vi muitos casos que não deram certo. Ao mesmo tempo, eu já vi muitos casos que deram certo. Então, né, aquela coisa, um lado um pouquinho mais arriscado que o outro, né? O outro é mais certo. Então, eu fui para o lado menos risco, né? Eu sou uma pessoa que se diria assim, risk averse, né? Eu não gosto de risco. Então... Será que é por isso que trabalha com finanças hoje? Exato. Foi exatamente essa razão. Então, ele me deu essa recomendação de trabalho, vai para o mundo financeiro que talvez eu possa te ajudar. E foi exatamente o que aconteceu. No meu último ano na universidade, ele me apresentou um primo dele, que era desse primo, eu fui apresentado para outros e acabei tendo uma conversa um dia com um brasileiro que trabalha no Morgan Stanley, fazendo gestão de patrimônios para famílias no Brasil. E, cara, eu não sabia que isso existia. Eu não tinha a mínima ideia. E são pessoas de alta renda no Brasil que, devido a offshores, eles investem dinheiro na Bolsa dos Estados Unidos. E o nosso trabalho, então, era fazer gestão desses patrimônios que essas pessoas tinham lá, esses offshores. E também outras, a maioria, né? Mas também eram brasileiros e portugueses aqui dentro do país que talvez queriam um financial advisor que falava português, né? Você pensa bem, talvez seja mais fácil, vamos dizer que um dia você vira aí um multimilionário, talvez seja mais fácil você conversar com uma pessoa que você é um brasileiro. Sim. Então, eles davam esse acesso assim, à língua portuguesa. Esse era o grande acesso que eles ofereciam. E da ideia também, além da língua, da questão de você conhecer o Brasil.
saber como certas coisas podem acontecer. Embora, no caso, talvez ele não saiba que você só viveu lá por 10 anos. Mas a ideia é que você converse com um brasileiro que, mesmo você não vivendo lá, você acompanha. Tanto é o Palmeiras, que tá aí, você acaba acompanhando. Então, você acaba tendo um entendimento. Então, na minha opinião, chega até a ser uma vantagem que você tem em cima de talvez um americano que só saiba o que é os Estados Unidos, que não conhece o que é o Brasil. Exato. Na verdade, eu fui assim, era bem interessante. Que o grupo, quando eu cheguei, eram 7 pessoas, eu fui a 8ª pessoa. E o grupo era uma portuguesa, que morou muitos anos no Portugal e chegou aqui também estudou no Inside também, por um tempinho. Ah, é? Olha o Inside. Representado. E o resto eram brasileiros que chegaram aqui já mais tarde. Então, assim, eu era o mais americanizado do grupo. Assim, a maioria deles chegaram com 18 anos, ou até fizeram universidade no Brasil, vieram depois. Então, eu até conhecia talvez mais da cultura americana do que eles. Então, nesse lado, assim, eu pude até ajudar eles um pouco. Então, e eles também, ao mesmo tempo, me ajudaram muito a conhecer a cultura brasileira, ainda mais essa cultura de trabalho brasileira, que era extremamente diferente da americana. Ah, é? Em que aspectos são... Eu não... Cara, acho que, para mim, assim, a primeira coisa que eu achei mais difícil era... Assim, talvez não difícil, mas o que eu não esperava. Assim, no meu primeiro dia, né, universidade, ensino médio, universidade, tudo em inglês, né? Eu cheguei lá, primeiro dia, abri o computador... Tudo, os e-mails entre todo mundo era em português. Nossa, eu falei, nossa, cara. Então saio do Brasil, educação de 4ª série do Brasil. Cara, mesmo você vai ter que escrever em português. Tem que escrever em português. E aí? Não, só isso, cara. Os seus clientes são clientes de, né, um alto nível no Brasil, então você não é uma conversa. Você está literalmente conversando com milionários, Exato. se bobear até bilionários do Brasil. E você não pode conversar igual você conversa com eles no WhatsApp. E aí, velho? E aí, velho, tudo bem? Qual é? Essa foi uma grande dificuldade. Google Translate ajudou demais. Então você usava o Google Translate para falar em português? Às vezes eu escrevia as palavras, ou tipo assim, rephrasing, né? Tem sites de rephrase, às vezes eu escrevia algo em português, falava, por favor, me ajuda a escrever melhor, né? E aquilo então transferia, assim. Hoje, então... Se tivesse um AI naquela época, Bard. Até que, na verdade, hoje eu uso bastante o Bard, não uso o ChatGPT, porque isso é porque o Morgan Stanley bloqueou o ChatGPT. Só deixa eu usar o Bard. Às vezes eu uso bastante. Aí, Morgan Stanley, mantém o Bard. Bem melhor. Muito bom, muito bom. ChatGPT, ó. Então, assim, mas o que foi tão difícil? As pessoas que eu trabalhei lá, os brasileiros, vieram das melhores escolas do Brasil. Eram realmente profissionais de um nível mais alto possível. Eles faziam gestão de patrimônio para umas pessoas que eram muito rígidas. Então, o nível de erro ali, né, o margin of error, era 0. Assim, você nunca podia errar em nada. E foi uma coisa que eu achei, no começo foi até um pouco difícil, né? Não entendendo muito a língua, até no jeito então, foi é engraçado você falando isso, não entendendo muito a língua, e a língua que nós estamos falando é o português. Mas não era um português diferente, era um português financeiro. Sim, né? eu não consigo. Exato. Porque existe a língua portuguesa, existe a língua portuguesa financeira, né? Estamos falando de renda fixa e essas outras termos que eu realmente eu aprendi tudo em inglês. Então eu tinha que transferir isso pro português. E foi muito difícil no começo, cara. E como eu disse, né, o padrão era extremamente alto. Isso eram pessoas que estudaram nas melhores universidades dos Estados Unidos, realmente as melhores dos Estados Unidos, esse grupo. E, cara, eu entrei no meio. Assim, entrei no começo, eu me senti assim, falei, meu Deus do céu, acho que eu não pertenço muito bem aqui, porque esses caras são muito, muito acima do que eu esperava, né? Mas eu falei, ok, talvez isso é o mundo financeiro assim. Eles falaram, o mundo financeiro assim, então ou você meio que se adapta, né? Ou você pula fora, porque essa é a maneira, esse é o speed, né? A velocidade é essa, ou você consegue correr nessa velocidade, ou você vai ficar para trás. Mas você mesmo não se sentindo lá, você ao mesmo tempo se sentiu que era de lá, né? Porque se você tá lá até hoje... Não, então, o que aconteceu? Cara, ao mesmo tempo que eu tava lá, logo depois, no começo foi muito bom, me adaptando, gostei pra caramba. Aí logo depois eu entrei no meio do divórcio. O que acontece? Você tá abalado pelo que tá acontecendo. Eu perdi, né, cara, eu dependia muito da minha ex-esposa no tempo, então ali eu perdi casa, tudo, carro, tudo, perdi muita coisa, cara. Então eu acabei morando de favor num basement de um amigo em Newark. Eu estava morando numa casona em Connecticut. Fui para um basement de Newark, estava ganhando um salário mínimo no Morgan Stanley, que eu era ainda estagiário, ajudante ali. E aquilo meio que afetou bastante meu desempenho, né? E como eu disse para você antes, o ambiente sempre me afetou bastante meu desempenho. E o ambiente ali era muito difícil, cara. Assim, eu aprendi muito, então acho que até hoje eu aprendi esse padrão que tinha que manter lá.
Até hoje, para mim, aquele é o padrão. Assim, não existe nada melhor. Se você não mantém aquele padrão, eu me sinto como sou um failure, sabe? Ou chego para trabalhar e dou o meu máximo. Cara, você tem que estar no trabalho das 9 às 5, ou às vezes, né, no mundo financeiro das 8 às 8. Mas então você tá lá, cara. Então, sabe, eu vejo muitas pessoas que trabalham comigo hoje, né? O americano ele trabalha 20 minutos, ele para por 5 para checar o Instagram, né? Então esse é muito estilo dele. E lá não tinha isso, cara. Se você pegasse, eles viessem você no celular, fala, pô, te deu uma parada para você fazer, só que você tá com tempo de mexer no celular, você tá de sacanagem comigo, né? Então esse era o padrão, era tipo assim, cara, ou você tá aqui 100%, tá dedicado, ou você chega primeiro que eu e sai depois que eu, ou você não pertence aqui. E então aquilo meio que, né, mexeu até hoje, essa é a mentalidade. Fiquei lá 2 anos, aí veio uma oportunidade de mudar para outra empresa, trabalhar com REITs, né, Real Estate Investment Trust, que é em fundos de imóveis, né, fundos particulares de imóveis. Você já falou um pouco disso aí. Como é que funciona? É tipo um ETF, mas mais para no lado de real estate? Sim, na verdade tem um lado de ETF, né, que é público, que aí eu e você pode comprar, né, pelo Robinhood, que é outro aplicativo, e tem um lado já particular, né, private, né, que é o, não sei se a palavra certa em português seria privado ou particular, não sei. Mas é um lado que eu e você não podemos comprar num aplicativo, é uma coisa diferente, então os clientes são mais selecionados, instituição. Okay. Então seria mais foundations de endowments de universidade, retirement funds, então fundos de aposentadoria, esses então são os clientes deles. Então a ideia eles vão raise capital, né, buscar dinheiro nesses fundos. Esses fundos dão dinheiro, a gente faz assim, então, um pool de dinheiro ali, né, um fundo, e com esse fundo eles seguem uma certa estratégia e vai comprando imóveis, né? Então, certos fundos têm certas estratégias. Eu trabalhei numa estratégia que eles chamavam de core, que é o mais seguro. Então, eles compravam, tinha 268 imóveis ali, né? E cada um, acho que o mais barato que tinha era 160 milhões. Então, era realmente um número assim, bem alto. E no caso esses assets, eles teriam mais tipo uma forma de fixed income, porque eles recebem o dinheiro através do aluguel? E a maioria deles sim, porque core, né, tem várias estratégias. Tem core, core plus, value add, opportunistic. Eu trabalhei mais no core e core plus. Esses são mais com uma renda fixa. Eles compram já algo já está pronto, que já está fazendo aquela renda, então já é mais fácil. Core plus já é um pouco diferente. Às vezes eles entravam no momento assim, como se fosse um multifamily, né? Eles já entravam na área, na parte que estava developing ainda. Então, estava na parte de construção, eles entravam como os investidores e aí no final eles compravam tudo e era deles. Então, eles compravam talvez por um preço baixo, que daqui 3, 4, 5 anos talvez chegava até a dobrar o preço, o valor, né? Sim. E isso os investidores ganhavam muito. A grande diferença é que como você não está sendo trocado na Bolsa do Valor, como que você dá, então, o valor desse prédio? Né? Qual é o valuation? Como que você sabe se eu invisto hoje, que daqui 5 anos esse prédio, se eu sou o dono, né? Então, eles contratam empresas, eles são terceirizadas, as empresas que dão os preços, e aí, então, ali tipo uma Ernst Young da vida? Ou... Exatamente, só que a Ernst Young dá um rating nas empresas, né? Essa empresa dá ratings, então, valuation só nos real estate. E isso é um mundo imenso, cara. Imenso. Ela dá uma avaliação tipo num portfólio ou num portfólio completo em tudo? Não, por ações. Por ações, por condomínio, né, você tem office, cada um deles. Isso é baseado... o dono disso seria tipo uma corporação? Um holdings? Sim. Não, o dono é o fundo. É o fundo. Então, é o fundo. Se você é um investidor, se é um retirement fund, ele é dono de certa porcentagem. Daquele fundo, entendi. Então, se você é dono de 10% daquele fundo... E então, né, o fundo inteiro sobe 50%, você subiu 50% dos seus 10%. Isso é como funciona. Cara, que interessante isso. Cara, foi assim uma ótima experiência, aprendi muito ali. Isso ainda no Morgan Stanley ou isso aí foi quando você saiu do Morgan Stanley? Isso foi na Prudential. Na Prudential. Que era um grupo, uma divisão dentro da Prudential chamado Prudential Global Investment Management. Então, uma das coisas, assim, voltando a... A Prudential não é insurance? Sim, exatamente. Só que a Prudential também tem um braço de seguro, e o seguro, o que o seguro faz? Né? O seguro pega o seu dinheiro... E investe ele. Investe. Só que aqui existe uma lei que começou muitos anos atrás, né? Até que foi uma das razões que o Morgan Stanley, o Morgan separou do JP Morgan, né? Acho que uma coisa que muitas pessoas fazem tem um equívoco que as pessoas têm, que quando eu falo para o Morgan Stanley, eles falam, pô, legal, JP Morgan. Não, são 2 bancos diferentes. JP Morgan era um banco,
tem uma história de 200 e poucos anos. Quando teve a crise, a Great Depression de 1929, por aí, o governo, como faz depois de toda a crise, criando leis para tentar melhorar o futuro. Essa lei foi que os bancos não poderiam ter o lado investimento e o corporate ao mesmo tempo, né? Corporate igual o Chase. Então, o JP Morgan teve que separar. Então, eles deixaram de ter o lado de investimento. Então, o sobrinho do JP Morgan, Morgan alguma coisa, junto com o outro Stanley, formaram o Morgan Stanley. E ali, então, foi um banco de investimento. Eles foram ali, então, essa é um... Então, o Morgan, de Morgan Stanley, é sim do mesmo Morgan do JP Morgan. Da mesma família. Sim. Da mesma família. Acho que eles começaram em 1933, depois do Act of 1933. Cara, e você falou desse negócio de aprendizado do REIT. Ali tá no... Que assim, da mesma forma, quando eu trabalhei ali no Citibank, até mesmo na Google hoje, tem algumas coisas que eu acabo sendo exposto que eu não tinha noção. Então, uma coisa que achei legal de você falar, que a gente já conversou sobre isso antes, dos aprendizados que tiveram ali da forma de dinheiro. Uma coisa é que eu não vou lembrar o nome, você me falou o nome do negócio, da questão de como as pessoas que têm dinheiro, e eu até te mostrei isso, que tipo, a plataforma que eu tenho meus investimentos hoje, ela deixa eu fazer uma coisa bem parecida com o que pessoas com muito dinheiro já têm feito há muito tempo, que é, você tem seu investimento, e quando você precisa do dinheiro, ao invés de você ir lá e vender o seu investimento ou pegar o empréstimo do banco, você vai na sua... Como se você fosse o seu próprio banco, né? Você sabe o que eu estou falando? Então, você pode falar começar com o nome, que eu não lembro o nome disso. Se puder explicar um pouco para as pessoas como é que funciona isso e como que alguém poderia ter isso, se é possível. Claro, cara. Isso é chamado Security Based Loan. Exatamente como você disse, você tem os seus ativos e você tira um empréstimo em cima desses ativos. Por quê? Quando você compra um ativo, vamos dizer que você compra hoje ele por $10, né? Você segura ele aí por uns 5 anos. Hoje ele vale $50, né? Você vende, você fala, pô, legal, fiz um lucro aí imenso, né? 5x, o meu lucro é $40, legal. Aí você vai falar pro governo isso, ele fala, legal, você fez você fez um lucro, então, por favor, passa aí a nossa parte, né? Então, acontece, quando você quer, então, precisa de um dinheiro, você precisa, então, vamos dizer que você precisa vender os seus ativos, é um taxable event, você precisa, então, vender parte dos seus ativos, você vai ter que pagar imposto. Às vezes as pessoas preferem não fazer isso. O que eles preferem fazer, então? Usa esses ativos como colateral e tira um empréstimo em cima disso. Isso é uma forma muito legal. Hoje em dia, pelos juros hoje, desse tipo de programa hoje, você vai ver entre 7% a 10%. Não é tão atrativo, né? Agora, vamos voltar 4 anos atrás. Os juros, estamos falando de juros de 2 a 4, 5%. Cara, é até engraçado que eu lembro quando a gente veio conversar sobre isso, eu virei pra você e falei, cara, não, tá doido? O meu lá eu pego 2%. Porque só que fazia aqui 4 anos que eu não olhava aquilo. Aí quando eu fui lá, acho que tava 6 ou 7%. Exato. Não lembro quando tava ali agora. Eu falei, uau, não tava esperando isso. Mas E eu utilizei muito disso. O principal não era nem questão do... Não era nem pensando na questão das taxas, que faz uma diferença enorme. Principalmente eu tinha comprado bastante ações da Tesla. Então, tipo, eu teria recebido uma pancada de taxa do governo por causa dos meus capital gains. Só que a questão é a seguinte. Nós estamos falando aí foi na época que aconteceu comigo, eu estava fazendo meus investimentos e durante a pandemia me bateu um medo muito grande e eu queria eliminar todas as minhas dívidas. Eu já não tinha dívida normal, mas eu tinha, por exemplo, o meu carro. Então, eu não queria nem ter o meu carro. E na época eu também era casado e minha esposa tinha um student loans dela, que todo mundo sabe é um juros muito baixo e o governo tem todos os benefícios dos student loans. Só que eu não queria ter nada de dívida. Aí o que eu fiz? Ao invés de vender os meus investimentos, que eles estavam dando um lucro muito bom, eu peguei um empréstimo a 2%. Só que, ao mesmo tempo, os meus investimentos me estavam dando ali de 15% a 20%. Então, é como se eu tivesse 2%, 10%, vamos lá, 10% menos 2%, então era como se eu tivesse ganhando 8% naquele empréstimo que eu fiz para mim mesmo. Então, eu paguei as minhas dívidas e continuei ganhando dinheiro. Então, em vez de pagar juros, eu ganhei. Entendeu? Porque eu não vendi, meus investimentos continuaram e ali eles continuaram dando lucro até acho que quando começou a dar as quedas no mercado, que também caiu de uma vez.
Não perdi porque eu não vendi. Mas aí, tipo assim, mas eu já tinha pagado já o empréstimo que eu tinha pegado, então eu acabei não praticamente lucrando uma grana muito boa nisso daí. Enfim. O que eu vi muito quando eu cheguei no mercado financeiro era... quando eu cheguei ali naquele gestão de patrimônio de clientes brasileiros, eram clientes brasileiros que não tinham aí um certo dinheiro, aí milhões de dinheiro na Bolsa dos Estados Unidos, eles iam lá, então tiravam um empréstimo em cima disso, né, a 2% a 4%, e levavam o dinheiro para o Brasil, né? Aí você imagina, né? Como que isso... Mas claro que você tem um risco de moeda, né? Porque depois você tem que pagar isso de volta em dólares. Sim. Então, se você manda para o Brasil, cai, e aí depois tem que voltar para dólares, tem um grande sofrimento. Tem aqueles grandes riscos. Mas fora disso, você pode também, né, hedge isso contra... Tem outras ferramentas que você pode hedge. Mas você imagina, né? Você levar milhões de dólares para o Brasil, aonde que normalmente os juros é 4 ou 10 vezes mais. Quando você fala hedge, o que você quer dizer com isso? Ok. Hedge, você pode... eu não sei a palavra certa em português. Não é questão de palavra. Que eu sei para poder balancear o seu risco, balancear né? o seu risco, exatamente. Seria tipo em questão, fazendo options? Você pode fazer options, pode fazer interest rate swap, tem várias maneiras. Né? O que seria um interest rate swap? Seria, então, se você tem um risco, se seu risco é o dólar cair, você compra o interest rate swap indo para o outro lado. Então, o que acontece? Se o dólar cair aqui, você ganha dinheiro que você indo para o outro lado. Exatamente como um options, né? Quando as pessoas fazem covered call, né? Você a sua aposta é subir, mas você compra aí algo ao contrário na descida, né? Então você meio que hedge, você acaba tirando um pouco do seu lucro, porque você tem que pagar para isso, né? Você compra então aquele floor, você está comprando um floor para você não deixar você cair muito. Ao mesmo tempo, ali é uma coisa que está te segurando, né? Sim. É uma forma de manejar o seu risco. Exato. Você tem uma rede embaixo para você segurar ali o seu risco, mas ao mesmo tempo isso te custa um pouco, né? Então, se aquilo estourar para cima, ao mesmo tempo você gastou um pouquinho aqui. Tem várias maneiras, é difícil assim, de falar exatamente uma, depende da estratégia e depende do custo também. A mais tradicional é options, né? Se você compra ações, você pode comprar então os puts, talvez, ou vender puts, depende da estratégia. Então, a questão de options é... Para começar, eu não recomendo ninguém fazer options. Eu acho negócio... Para mim, é literalmente você tá gambling com seu dinheiro, entendeu? Options. Mas você conseguiria explicar um pouco o que seria um options? Eu não diria gambling. Eu não diria gambling. Acho que depende muito da maneira que você faz. Tem maneira de você ganhar e tem maneira de ser um pouco mais arriscado. Options, o que isso significa, né? Você tem a opção de comprar ações a um certo preço. Então, vamos dizer hoje que ações da Apple, vamos dizer que está a $100. Eu posso comprar uma opção de comprar a Apple a 110 daqui a um mês. Aí você pensa, por que eu compraria comprar uma opção de comprar ações que está a 110, né? Se eu imagino que essa ação vai subir para 120, eu compro, então, por um preço baixo, esse contrato de poder comprar ela. Agora, chega esse daqui a um mês, e a ações realmente chegou a 120. Hoje eu vou comprar ela $10 mais barato. Entendeu? Fiz um grande lucro. Vamos dizer que ela caiu para 80. Eu gastei o dinheiro comprando a opção, que era um pequeno dinheiro. Eu perco isso. Não perco mais nada. Eu não tive aquele perca de 20% porque ela caiu 20%. A minha única opinião que eu acho, porque eu acho que é gambling, é porque para mim em gambling você tá fazendo um prediction. Claro, quando você está investindo, você está pensando aquilo ali, mas você tá literalmente apostando que ela vai subir. Entendeu? E para quem talvez não tenha entendido como é que foi aquela confusão toda que aconteceu do GameStop alguns anos atrás, foram exatamente isso. A GameStop estava caindo, as pessoas estavam apostando que ela ia cair mais e mais. E algum pessoal lá no Reddit viram que vários investidores grandes estavam fazendo esse bet que o GameStop ia cair. O que eles fizeram? Foram lá e começaram a comprar ações do GameStop, que fizeram com que a ação subisse e ferrando os caras que tinham feito essas apostas grandes. Porque um call, acho que mínimo são 100 ações, não é? Exato. Então, aí o que é isso? Essas pessoas, esses hedge funds que estavam apostando para cair, esse sim é o maior risco. Por quê? Você está shorting, né? Você está, então, apostando contra. Sim. Se apostar contra, cara, você tem que ter muita certeza que isso vai acontecer. Porque se você apostando contra... Quando você aposta infinito contra, o limite. o você limite, pode perder. Exato. Porque o limite de algo cair, ele pode cair para zero.
você perdeu o seu dinheiro. Não existe limite para subir. Então, você está apostando contra e o risco é subir. E quanto mais sobe, mais você se perde. Então, o que no GameStop foi realmente os investidores, né? Retail investor, pessoas igual eu e você, que acabou acabando com algumas hedge funds por aí. Sim. Existe outras maneiras. Então, o covered call, que a gente estava falando antes, é diferente. São pessoas que você tem os ativos, né? Você tem as ações ali com você. E aí você vende, então, um call, que é uma opção para outra pessoa comprar esses ativos a certo preço. Se essa pessoa ativar esse options, você simplesmente está entregando o que você já tem para ele. Mas você ganhou um dinheiro por ter vendido essa opção para ele. Então você ganhou de qualquer jeito. Você talvez, se subiu 20%, talvez você ganhou só 5%. Você ainda ganhou. Entendeu? Então tem maneiras de usar isso de uma maneira assim, não com tanto risco. Eu, como uma pessoa que não gosta de risco, eu tô igual você, cara. Gente... Não, cara, arrisco minha vida já. Acho que a nossa vida demais. Já vivendo ali no ali nessas correrias aí, já arriscamos demais e estamos felizes de estar aqui, então chega de risco, vamos ficar onde está. Cara, foi um prazerão ter você aqui, mano, muito obrigado mesmo, tava te pedindo já alguns dias aqui a acontecer. Pra gente terminar aqui, é uma pergunta que a gente sempre pergunta. Se você pudesse voltar no tempo, encontrar ali o Christian de 10 aninhos de idade e pudesse dar uma mensagem para ele, o que seria? Cara, dedicar mais, esforçar mais no estudo. Acho que acaba você vindo como de outro país, vindo para os Estados Unidos, acaba que seus pais não entendem o ensino aqui. Então, eu acabei aproveitando isso. Meus pais trabalhando 12, 14 horas por dia, então eu sabia que eles não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. Então, eu não esforçava nem um pouco. Primeiro, não ir para o Eastside. Eu não sei como o Eastside está hoje, mas muitos anos atrás eu não iria para o Eastside, cara. Não iria. Acho que para mim foi aquilo. Acabou com o meu estudo. 4 anos, né? E eu fiquei só 2,5. Você ficou 3, é verdade. 3 anos, 3,5 por aí. Mas então, eu não iria para o Eastside e eu me dedicaria mais nos estudos, porque foi bem importante para mim depois essa dedicação, mas se eu tivesse feito isso talvez antes, teria sido melhor, mais rápido. E talvez até mais fácil, né? Com certeza mais fácil. Mano, brigadão. Sucesso pra você.